Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Na aula de hoje eu vou explicar o assunto de amortização. Bem, então para a gente entender esse assunto, precisamos entender alguns conceitos básicos. Então, imagine que a gente tem uma dívida que ela deve ser paga em várias prestações. Então a gente vai definir alguns conceitos. Saldo devedor é o valor da dívida em um determinado instante. Então, no instante que você financia, por exemplo, uma casa, né? O saldo devedor, nesse instante, é justamente o valor que você financiou. Por exemplo, 300 mil reais. Qual seria o saldo devedor dessa minha dívida daqui a 2 anos, por exemplo? É justamente aquele saldo que você precisaria pagar hoje para quitar essa dívida dessa casa, né? Então, ao longo de 2 anos, eu fui pagando juros dessa dívida e o saldo devedor foi diminuindo, né? Então, nesse instante, após 2 anos, qual é a minha dívida? Então, esse é o saldo devedor no instante 2. Juros. Outro conceito. Juros nada mais é do que a remuneração cobrada sobre esse saldo devedor. Então, de período em período, esse saldo devedor ele vai evoluir justamente por conta dos juros. Então, se meu saldo devedor é de 100 mil hoje e os juros é de 1% ao mês, então no próximo mês essa dívida vai evoluir de 100 mil para 101 mil reais. Então os juros é de R$ 1.000. E a amortização, que é o conceito, que é o assunto da aula de hoje, né? Nada mais é do que a parte da prestação que vai reduzir o saldo devedor. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida de 100 mil reais que evolui 1% ao mês. Então, no próximo mês, essa dívida vai passar a ser de 101 mil reais. Mas vamos supor que a prestação seja de R$ 1.500. Então, a dívida passou de 100 mil para 101 mil, só que nesse instante eu paguei 1.500. Então, minha dívida ficou 99.500. Então, veja, a minha dívida era de 100 mil, passou a ficar 99.500. Então, esses 500 que diminuiu é justamente a amortização. Então, a amortização é a redução da dívida. Não confundir amortização com prestação, que nada mais é do que o valor pago em cada período. Então, veja no exemplo que eu comentei com vocês. A dívida era de 100 mil, eu paguei após um mês 1.500. Mas 1.500 não foi o valor da amortização, foi o valor da prestação, porque a amortização foi apenas de R$ 500. Então a prestação não vai ser igual à amortização, porque nesse período, né, existe os juros que vai aumentar um pouquinho, né? E com esse aumento, acaba que o valor que eu estou amortizando acaba sendo menor do que a prestação, porque a prestação ela é composta por duas partes, juros e amortização. Então, uma parte da prestação que eu estou pagando são os juros e tudo aquilo que excede os juros é a amortização, que vai reduzir a minha dívida, certo? Bem, então aqui eu estou explicando um exemplo básico, né? Numa situação em que a pessoa contrai uma dívida de R$ 1.000, a taxa de 10% ao período e decide quitá-la em duas prestações iguais de R$ 576 cada, pagas ao final de cada período. Então, no primeiro período, quem vai ser o juro? O juro vai ser 10% do meu saldo devedor, instante zero. Né? Então, é 0,10 vezes 1.000, que é igual a 100. Qual o valor da minha amortização? Então, veja que em cada período eu pago uma parcela de R$ 576. Minha dívida era de R$ 1.000. Né? Só que o que acontece? A amortização é igual a prestação menos juros, como eu mostrei para vocês no slide anterior. A prestação é de R$ 576. Só que desses R$ 576, R$ 100 são de juros. E o restante, os 476, é amortização. Certo? E agora vamos calcular o novo saldo devedor. O saldo devedor é igual ao saldo devedor anterior, por exemplo, era R$ 1.000, subtraído justamente do valor que eu amortizei. Então, em um período eu amortizei R$ 476
Então, o saldo era de 1.000, passou a ser de 524. Isso foi o que aconteceu no primeiro período. Agora vamos analisar o que aconteceu no segundo período. Bem, no segundo período essa dívida evoluiu, né? É uma taxa de juros de 10%, mas ela é 10% sobre o saldo devedor no instante anterior. O instante anterior é de 524, o meu saldo devedor, né? Porque era de 1.000 e diminuiu para 524. Então, os juros vai incidir justamente sobre o saldo devedor no instante anterior. Então, é 10% de 524, que vai ser igual a R$ 52,40. A amortização, quem é que vai ser? A amortização vai ser justamente o valor da prestação, que é de R$ 576, menos os juros, que é de R$ 52,40. Logo, vai ser de R$ 523,60. Esse é o valor amortizado da minha dívida, certo? Bem, então o meu saldo devedor atual vai ser justamente o saldo devedor menos a amortização. Meu saldo devedor é 524, eu consegui amortizar R$ 523,60, sobrou 40 centavos, que praticamente quitou a minha dívida, certo? Então, nessa dinâmica que a gente calcula os valores do saldo devedor de período em período, de acordo justamente com a amortização, certo? Então, com isso, a gente pode construir o que a gente chama de planilha de amortização, que é uma tabela que mostra a evolução do saldo devedor, né, de período em período. Então, por exemplo, no período zero, meu saldo devedor é de R$ 1.000, não havia nenhuma amortização, nem juros, nem prestação, porque no período zero eu apenas assumi a dívida de R$ 1.000. Eu vou começar a pagar no próximo período. No próximo período, o que aconteceu? Eu paguei uma prestação de R$ 576, só que desses R$ 576, R$ 100 eram de juros, né? Por que R$ 100 eram de juros? Porque o saldo devedor anterior, que é 1.000, multiplicado pela taxa de juros, que é 10. Então, 10% de 1.000 é R$ 100. E a amortização, como é que a gente calcula? É prestação menos juros, que é R$ 476. Logo, o saldo devedor, quem é que vai ser? O saldo devedor anterior subtraído da amortização. 1.000 menos 476 dá 524, certo? Então, no próximo período, o que acontece? Eu paguei uma prestação de R$ 576. Desses 576, 52,40 foram de juros, né, porque a minha dívida agora estava de R$ 524 no período 1. 10% é de juros. Aliás, exatamente, 10% é de juros. Então, 10% de 524 dá 52,40, certo? Então, com isso, o valor que eu amortizei foi o valor da prestação menos os juros, que vai dar R$ 523,60, certo? Então, quando a gente subtrai o saldo devedor anterior pelo valor amortizado, dá aproximadamente zero. E na planilha tem uma linha de total, em que eu coloco o total amortizado. Então veja, o total amortizado sempre vai coincidir com o saldo devedor inicial. Então aqui a gente tem 476 mais 523,60, dá aproximadamente 1.000. Os juros, somando em todos os períodos, a gente tem R$ 152,40. E as prestações somadas é de R$ 1.152. Então, nesse sentido, foram pagos R$ 152,40 de juros em cima dessa dívida de R$ 1.000, no total. Ok? Então, a gente pode estabelecer uma fórmula geral para o cálculo do saldo devedor em qualquer instante. O saldo devedor ele é obtido através da seguinte relação. Saldo devedor no instante t, ST, é igual ao saldo devedor no instante anterior, certo? Só que do instante anterior para o instante atual, o que acontece? A minha dívida ela vai aumentar por conta dos juros. Então, eu somo os juros. Então, o saldo devedor, por exemplo, no instante 5 é igual ao saldo devedor no instante 6, somado os juros entre o instante 5 e 6, menos o valor da prestação. Porque no instante 6, eu vou pagar justamente a prestação, que vai fazer com que diminua o meu saldo devedor. Então, essa é a evolução do dívida. O saldo devedor ele existe após um período. Ele aumenta um pouquinho por conta dos juros, só que quando termina esse período, eu pago a prestação e diminuo
esse saldo devedor. Então, o que tem que acontecer para que no longo prazo eu consiga pagar minha dívida? Que os juros sejam menores do que a prestação, obviamente, né? Se os juros forem menores que a prestação, então aquilo que for sobrar vai ser justamente o valor amortizado. Que no final das contas, né, eu posso simplificar essa fórmula para o ST menos 1 menos AT, ou seja, o saldo devedor atual é igual ao saldo devedor anterior menos a amortização no instante atual. Ok? Bem, então entendendo como a gente obtém um saldo devedor de período em período, em função dos juros, prestações e amortização, vamos entender alguns sistemas de amortizações que são bastante estudados, como por exemplo o sistema de amortização constante, que é o SAC, né? Que ele é muito utilizado em financiamentos. Então sempre quando a gente vai fazer um financiamento de uma casa, por exemplo, a gente geralmente escolhe entre dois modelos, o sistema de amortização constante e o sistema Price. Esses dois modelos eles funcionam de formas diferentes, certo? E aqui eu vou explicar para vocês inicialmente como funciona o sistema de amortização constante, o sistema SAC. Bem, no sistema de amortização constante, a amortização será constante ao longo do financiamento. O que significa? De período em período, a amortização será sempre a mesma. Os juros serão decrescentes, ou seja, como todo período eu estou amortizando, a minha dívida está diminuindo, e como o juros sempre incide sobre a dívida no instante anterior, os juros vão diminuir. E as prestações também vão diminuir, porque a prestação nada mais é do que a amortização mais juros. Só que como os juros estão diminuindo, a amortização está constante, a prestação consequentemente vai diminuir também. E como é que a gente calcula a amortização constante? Bem, simples, né? Então, se D é o valor da minha dívida e N é o número de períodos, então a amortização em cada período nada mais é do que o valor da dívida dividido pela quantidade de períodos. Então, se eu financio uma casa em 36 anos, e o saldo devedor é de 500 mil, e as parcelas são mensais, então o valor da amortização por ano vai ser os 500 mil da casa que eu estou financiando, dividido por N, quantidade de períodos, ok? Bem, temos as fórmulas do saldo devedor no sistema de amortização constante e dos juros. A fórmula do saldo devedor no sistema de amortização constante, ela pode ser obtida através da fórmula saldo devedor igual ao valor da dívida menos T vezes D sobre N, em que T é o período. Então, o saldo devedor no período 20 é igual ao valor da dívida menos 20 dividido por D sobre N, que é o valor da dívida sobre a quantidade de períodos, né? Isso aqui, pessoal, não sei se vocês viram em matemática básica, é uma progressão aritmética decrescente, com razão D sobre N. Então, o que acontece? De período em período, o saldo devedor vai diminuir D sobre N. E D sobre N nada mais é do que a amortização no sistema de amortização constante. Então, todo período minha dívida ela diminui em A unidades. Quem é A? É a amortização constante. E como que eu calculo os juros do sistema de amortização constante? Os juros, pessoal, ele incide sobre o saldo devedor no instante anterior. Então, ele vai ser I vezes ST menos 1. ST menos 1, saldo devedor no instante anterior. Que ele vai ser igual a I vezes D menos T vezes I vezes D sobre N. O saldo devedor no instante T menos 1 pode ser obtido através desta fórmula, ok? Bem, isso aqui, pessoal, forma uma progressão aritmética decrescente, com razão ID sobre N. Em que D sobre N nada mais é do que o valor amortizado. Então, assim como o saldo devedor,
os juros, ele decresce a mesma quantidade de período em período. E quem é essa quantidade? ID sobre N. Ok? Bem, agora vamos fazer um exemplo de construir a planilha de amortização em um sistema de amortização constante. Então vamos supor que eu tenho uma dívida de R$2.000, que será quitada em 5 períodos, a taxa de 5% ao período, pelo sistema de amortização constante. Construa a planilha de amortização. Essa planilha de amortização vai ser justamente uma tabela em que eu tenho o saldo devedor, amortização, juros e prestação ao longo de todos os períodos. Então, como a amortização é constante, o que acontece? Ela pode ser calculada através da fórmula valor da dívida, que é 2.000, dividido pela quantidade de períodos, que é 5. Então, a amortização constante é de 400. Então, vamos construir a tabela de amortização. Então, no período 0, o meu saldo devedor é de R$2.000, que eu ainda não paguei nada da minha dívida. No período 0, não tem amortização, não tem juros e não tem prestação. No período 1, o que acontece? Eu vou amortizar R$400. Na verdade, todo período eu vou amortizar a mesma quantidade de valores. Por isso que a amortização ela é constante. R$400 em todo período. Certo? Bem, os juros, pessoal, vai ser quanto? Vai ser justamente o saldo devedor no período anterior, que é 200, multiplicado, o saldo devedor no instante anterior, que é 200, multiplicado pela taxa de juros, que é 5%. Saldo devedor, que é 2.000, vezes 5% é igual a 100. Então aqui a gente tem R$100 de juros. A prestação pode ser obtida como sendo amortização mais juros, que é igual a 500. Então aqui a gente tem a primeira linha, né, da tabela de amortização. Segunda linha, como é que a gente calcula? Mesma ideia, certo? O saldo devedor, sempre, por exemplo, como chegamos a esse 1.200? Saldo devedor é sempre saldo devedor anterior, menos o valor da amortização, que é 400 em todo o período, então vai dar 1.200. Os juros nada mais é do que o saldo devedor anterior multiplicado por 5%, que vai dar 80, e a prestação vai ser a amortização mais juros, que vai dar igual a 480. Ok? Terceira linha, mesma ideia. A amortização é de 400, saldo devedor anterior é de 1.200. Então, saldo devedor atual, saldo devedor anterior menos amortização, 1.200 menos 400 vai dar 800. Os juros, como é que a gente calcula? O juros sempre vai ser o saldo devedor anterior, que é 1.200, multiplicado pela taxa, que é 5%. 1.200 vezes 5% é igual a 60. E a prestação sempre vai ser amortização mais juros. Continuando, como a gente obtém um saldo devedor de 400? Vai ser o saldo devedor anterior menos o valor da amortização atual, que é 400. Então vamos fazer 800 menos 400, vai dar 400. Para obter esses juros, a gente vai pegar 5% de 800, que é o saldo devedor anterior. 5% de 800 vai dar igual a 40. E a prestação vai ser 400 mais 40 igual a 440. Ok? E, finalmente, o saldo devedor no período 5 vai ser saldo devedor anterior, que é 400, menos a amortização atual, que é 400. 400 menos 400 é 0. Os juros vai ser 5% de 400, que é 20. E prestação é a amortização mais juros, ou seja, 420. Com isso, pessoal, o total das amortizações vai ser 2.000, somando 400, 5 vezes vai ser 2.000, ou seja, vai sempre coincidir com o saldo devedor no instante 0, que é R$2.000, que foi o instante em que eu contraí a dívida. Ok? Esse total sempre coincide com o valor da dívida no período inicial. Os juros, somando, vai dar igual a 300. Então, os juros totais que foi pago nesse financiamento foi de R$300. E a prestação, a gente obtém somando todas as prestações. É mais fácil a gente obter essa soma fazendo a amortização total mais juros total, que vai dar 2.300. Ok? Sim, um detalhe, pessoal, que eu estava observando, tem um erro nessa fórmula aqui, certo? Eu tinha percebido, na verdade, o que acontece. Em vez desse, como a gente está trabalhando com ST-1, em vez desse T, é T-1.
certo? É T menos 1. E simplificando, quando aqui a gente tem T menos 1 em vez de T, a gente obtém que a razão dessa progressão aritmética vai ser D sobre N. Ela vai ser D sobre N, exatamente. Não ID sobre N. Ou seja, a razão do saldo devedor e dos juros é a mesma. D sobre N. Certo? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Porque como eu percebi o erro agora, eu teria que corrigir esse erro. Mas é justamente isso. Como vocês podem perceber, os juros ele está decrescendo de R$ 20 todos os períodos. A prestação também está decrescendo R$ 20. Ou seja, a razão tanto dos juros como da prestação é a mesma, né? Ah, desculpa, pessoal. Aqui é o saldo devedor e aqui é os juros. Tá? Eu acho que a razão tá correta mesmo. A razão é ID sobre N, tá certo. Veja, no saque, o que acontece? O saldo devedor, essa primeira forma é do saldo devedor. O saldo devedor diminui de 400 em 400, enquanto os juros diminui de 20 em 20, certo? Ou seja, 400 vezes 5% é 20. Então, por isso que os juros vai diminuir de 20 em 20. 5% que é a taxa de juros. Está certo, exatamente. Mas aqui, coincidentemente, a razão deu correta, mas aqui era para ser T menos 1. Certo? T menos 1 vezes IDN. E aí simplifica. A razão vai continuar IDN, só que o termo que não multiplica o T vai mudar aqui, ok? Realmente aqui tem esse probleminha, certo? Bem, continuando. Vamos resolver um outro exemplo. Uma dívida de R$ 12.000 será quitada em 60 períodos. A taxa de 1% ao período pelo sistema de amortização constante. Determine o saldo devedor no final do 20º período e os juros pagos no 30º período. Então aqui, pessoal, a gente poderia resolver esse exemplo fazendo uma tabela de amortização. Só que isso por si só vai dar muito trabalho, porque essa tabela de amortização, essa planilha, ela vai ter 60 linhas, certo? Então eu poderia fazer toda a planilha e verificar quem seria o saldo devedor no 20º período e os juros no 30º período. Só que a gente já tem a fórmula do saldo devedor no período T, para o sistema de amortização constante. Então como é que a gente calcularia? Aplicando a fórmula do saldo devedor do sistema de amortização constante. Então, vamos calcular os dados. A amortização constante, ela sempre vai ser o valor da dívida dividido por N. O valor da dívida é 12.000, quantidade de períodos é 60. Então, a amortização constante é de 200. Então, cada período a minha dívida vai diminuir R$ 200. Quem seria o saldo devedor no 20º período? É o nosso S20, que a gente viu pela fórmula, é D menos T vezes D sobre N. D é o valor da dívida inicial, R$ 12.000, menos T é 20, porque a gente está no S20, é o período 20, certo? T é o período, multiplicado por D sobre N. D sobre N é a amortização, que é 200. Isso aqui vai dar igual a 8.000. Então, o saldo devedor dessa dívida vai ser de R$ 8.000. Quem são os juros pagos no 30º período? Foi outro dado que a questão pedia. Para calcular os juros no 30º período, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o saldo devedor no período 29, porque aí no período 30 os juros vai depender do saldo devedor no instante 29, no instante anterior. Então o saldo devedor no instante 29, como é que eu calculo? Por esta fórmula. 12.000, que é o valor inicial da dívida, menos 29, que é o tempo, vezes 200, que é o valor da amortização. Isso aqui vai dar 6.200. Então, os juros no período 30 é a taxa de juros, que é 1%, multiplicado pelo saldo devedor no instante anterior, que é 6.200. Essa conta vai dar R$ 62. Então, esse exemplo ele mostra justamente como calcular um saldo devedor, uma amortização ou um juros em qualquer período no sistema de amortização constante, sem ser necessário construir a planilha inteira. Bem, então outro sistema de amortização que é bastante utilizado na prática em financiamento aqui no Brasil, né, é o sistema Price, que é o sistema francês.
esse sistema de amortização ele difere do sistema de amortização constante por uma razão bem simples. No sistema de amortização constante, quem é constante era a amortização. No sistema de amortização francês, que é o sistema Price, quem é constante vai ser justamente as prestações. Então, nesse sistema, todas as prestações são iguais até o final do período. Nesse caso, os juros vão ser decrescentes, assim como a amortização constante, só que a amortização não vai ser mais constante. A amortização vai ser crescente, ela vai crescer de período em período. Então, a gente viu que prestação é igual a amortização mais juros. A prestação sempre vai ser constante, sempre vai ser ali a mesma coisa, né? E como ela é dividida em juros e prestação, se os juros está decrescendo, a amortização está crescendo, para que quando eu somar os dois, ele dê sempre o mesmo valor. Porque as prestações vão ser sempre iguais. Então, se o juro diminui em determinada prestação, então a amortização vai ter que aumentar para que a soma dos dois dê sempre a mesma coisa. Certo? E como é que a gente calcula a prestação, pessoal? A prestação no sistema Price sempre é constante. A gente precisa saber calcular essa prestação. Bem, o cálculo dela nada mais é do que o que a gente viu nas aulas passadas sobre sequência uniforme, valor atual de uma sequência uniforme, que vai ser igual a o valor da dívida dividido por AN cantoneira I. Então, se eu quero financiar uma casa em 60 anos e em 60 prestações anuais, então o valor da prestação ele é calculado justamente utilizando a fórmula que a gente viu nas aulas passadas. Então o valor da prestação é igual ao valor inicial da dívida, que é o valor atual, dividido por AN cantoneira I, em que AN cantoneira I, só para revisar, é 1 menos 1 mais I elevado a menos N, dividido por I. I a taxa de juros e a quantidade de períodos. Ok? Vamos fazer aqui um exemplo. Então vamos supor que eu tenho uma dívida de R$ 1.500, que será quitada em 5 prestações iguais à taxa de 4% ao período. Então, vamos fazer uma planilha de amortização nesse caso. No sistema Price, para fazer uma planilha de amortização, primeiramente eu tenho que calcular as prestações iguais. Todas as prestações são iguais, mas eu não sei inicialmente quanto é o valor delas. Então eu tenho que calcular. Então a prestação, calculo pelaquela fórmula. 1.500, que é o valor inicial da dívida, dividido por AN cantoneira I. 5 prestações, então N é 5, taxa de juros 4%, então é 0,04. A 5 cantoneira 0,04, que se eu aplicar na fórmula do AN cantoneira I e depois pegar 1.500 e dividir por esse valor, vai dar aproximadamente 337,09, ok? Daí, ó, quando eu construo a planilha de amortização, eu começo justamente, ó, colocando aqui todas as prestações iguais, R$ 337,09. O saldo devedor inicial é de 1.500 e aí eu vou preenchendo da direita para a esquerda. Né? Então, por exemplo, como é que eu calculo o juro? Juro, a gente sabe que é saldo devedor anterior multiplicado pela taxa. 1.500 vezes 4%, que é R$ 60. A amortização. A amortização é prestação menos juros. Então, se eu pegar esse 337 e diminuir de 60, vai dar R$ 277,09. E a gente sabe que o saldo devedor nada mais é do que o saldo devedor anterior menos o valor da amortização. Então, se eu pegar 1.500 e subtrair de 277, vai dar R$ 1.222,91. E assim por diante. Por exemplo, no período 2, prestação 337, já foi calculada. Juros é 1.500 vezes 4%, que é 48,62. Amortização, prestação menos juros. 337 menos 48,92, que vai dar 288,17. Saldo devedor anterior, menos amortização no período, que vai dar R$ 934,74. Então, a gente pode completar essa tabela justamente fazendo esse esquema. A gente vai da direita para a esquerda, certo? E no final das contas, a gente pode calcular o total, somando todas as amortizações, a gente obtém de 1.500, como eu já comentei anteriormente, a soma das amortizações vai coincidir com o valor inicial da dívida, somar os juros, vai dar R$ 184,64, isso aqui a gente tem o quanto de juros a gente está pagando no total nesse financiamento,
e a soma das prestações, que é R$ 1.685,45, ok? Outro exemplo, uma dívida de R$ 20.000 será quitada em 60 prestações mensais iguais, a taxa de 1% ao mês pelo sistema Price. Determine o saldo devedor ao final do 30º período e os juros pagos no 45º período. A gente tinha feito um exercício parecido com esse, mas para o sistema de amortização constante, em que a gente aplicou a fórmula do saldo devedor naquela fórmula que eu tinha mostrado para vocês. Agora, no sistema de amortização Price, se você quiser calcular um saldo devedor em um determinado período, como é que a gente faria? A gente poderia, obviamente, fazer toda a planilha de amortização, mas isso ia demorar muito tempo, porque isso seriam 60 linhas. Não vai fazer sentido. Então, primeiramente, quando a gente vai trabalhar com o sistema de amortização Price ou sistema francês, a gente precisa calcular o valor das prestações. Todas as prestações são iguais, mas inicialmente a gente não sabe o valor dessa prestação, então a gente precisa calcular esse valor. Então, como é que a gente faz? É o valor da dívida inicial, que é R$ 20.000, dividido por a N cantoneira I. N é a quantidade de prestações, 60, e é a taxa de juros, que é de 1%, 0,01. Se a gente for fazer essa conta, vai dar 518,10. Daí, a gente pode calcular, por exemplo, o saldo devedor no final do 30º período. O que acontece? Como é que a gente calcula o saldo devedor ao final do 30º período? São 60 prestações mensais iguais. Veja, após 30 períodos, para chegar no 60, vai faltar quantos períodos? Vão faltar 30 períodos. Então, para eu quitar minha dívida, eu preciso fazer mais 30 pagamentos iguais a uma taxa de juros de 1% ao mês. Então, qual é o valor atual dessa minha dívida? A gente sabe calcular justamente pelo que a gente estudou nas aulas anteriores, pela forma do valor atual de uma sequência uniforme. Porque é uma sequência uniforme. Então, se a gente tomar o período 30 como período inicial, vão ter mais 30 capitais que eu vou estar devendo ao longo de 30 períodos, para chegar no período 60, né? Então a gente tem uma sequência uniforme. Então o valor atual de uma sequência uniforme, a gente sabe que é a prestação vezes a N cantoneira I. Nesse caso, N é a quantidade de períodos que falta para chegar até o período 60, que é 30, né? A 30 cantoneira 0,01, que é aproximadamente a prestação, a gente calculou que é 518,10, multiplicado por A 30 cantoneira 0,01, que vai dar 18,08, se a gente for utilizar a fórmula que eu mostrei anteriormente para vocês, do AN cantoneira I, e o resultado vai ser R$ 9.333,71. Como é que a gente obtém os juros pagos no 45º período? Foi outro dado que a questão pedia, né? Bem, a gente pode calcular, pode fazer o seguinte, a gente pode calcular o saldo devedor no período 44 e os juros no período 50 vai depender desse saldo devedor, e os juros no período 45 vai depender desse saldo devedor do período anterior. Essa é a ideia, né? Então, após o pagamento da 44ª prestação, vão restar 16 prestações para ser pagas, né? Então, eu vou ter 16 prestações iguais, logo eu tenho uma sequência uniforme que a gente já estudou. O valor atual da sequência uniforme é igual a prestação vezes a N cantoneira I. N, nesse caso, é 16. Então, a prestação a gente já sabe que é R$ 518,10 e a 16 cantoneira 0,01 é 15,80. Então, a gente vai obter R$ 3.005, multiplicando esses dois valores. Logo, os juros no período 45 é igual ao saldo devedor no período anterior, que é de 3.005, multiplicado pela taxa de juros, que é 0,01, ou seja, vai dar 30,05. Ok? Bem, então a gente já estudou dois sistemas de amortização, o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês, o sistema Price. Em algumas situações, existem períodos que a gente chama de períodos de carência, certo? Em que a gente pode trabalhar com ele tanto o sistema de amortização constante e o sistema Price. O que acontece? É um período inicial em que a dívida ela não é amortizada. Então, eu deixo a dívida rolar nesse período inicial. E essa dívida ela pode rolar de duas formas. A gente tem carência com pagamento de juros. Então, de período em período, a gente paga apenas os juros, não amortiza. Então, com isso,
o saldo devedor ele não se altera, ou a gente tem carência com capitalização de juros. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu não pago os juros do período inicial e a dívida vai, obviamente, crescendo período após período, porque eu não estou pagando esses juros, então essa dívida vai se acumulando, certo? Vamos mostrar um exemplo aqui para vocês verem. Então vamos supor que eu tenho uma dívida de R$2.000, que ela vai ser quitada em 4 prestações mensais pelo sistema Price, a taxa de 5% ao mês. O financiamento possui 2 meses de carência, durante os quais são pagos apenas os juros. Construa a planilha de amortização. Então, como eu comentei com vocês, período de carência nesse caso específico são apenas de 2 meses. 2 meses iniciais vão ser pagos apenas os juros e não vai ter amortização. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente primeiro vai calcular os valores das prestações, que é o sistema de amortização Price. A primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de sistema é calcular as prestações, que é nada mais nada menos do que o valor inicial da dívida, 2.000 dividido por a N cantoneira I. N é a quantidade de prestações, são 4, e a taxa de juros 5%. A N cantoneira I calcula utilizando a fórmula que eu apresentei anteriormente para vocês. Essa conta aqui dá aproximadamente R$ 564,50, ok? Então esse aqui vai ser justamente os valores das prestações. Só que o que acontece? A gente tem 2 meses de carência. Veja como é que vai ficar a planilha. Como a gente tem 2 meses de carência e nessa carência são pagos apenas os juros, então o que acontece? A gente não amortiza nada nesses 2 períodos. A amortização é zero, ok? E a gente vai pagando apenas os juros. Por exemplo, no período 1, o que aconteceu? Como no período 1, o que aconteceu? O saldo devedor no período 0 era de 2.000, então os juros vai ser 2.000, 5% de 2.000, que é R$100, certo? Então, como eu tenho 2 períodos de carência, em que esse período é só pago juros, eu não amortizo nada. Então eu pago R$100 de juros e 0 de amortização. Logo a prestação, que é amortização mais juros, vai dar R$100 nesses 2 períodos. E o saldo devedor ele permanece constante, certo? Aí o sistema, as amortizações vão começar só depois do período de carência. Então o período de carência é de 2 meses, então só a partir do terceiro período que eu vou começar a amortizar. Então vai ser R$ 564,50 por período, certo? Então a gente tem prestação de R$ 564,50, juros de R$100, que é 5% de 2.000. A amortização é prestação menos juros, certo? R$ 564,50 menos 100 é R$ 464,50. E o saldo devedor nada mais é do que o saldo devedor anterior, que é 2.000, menos a amortização, que é R$ 464,50, que vai dar R$ 1.535,50. E assim por diante. Período 4, prestação, R$ 564,50, é constante. Juros, vai ser 5% do saldo devedor anterior, que aqui é 1.535, né? Então 5% de 1.535 vai dar R$ 76,78. Amortização, prestação menos juros. 564 menos 76 e os quebrados dá R$ 487,72. Essa é a amortização. Saldo devedor anterior, 1.535 menos 487, que vai dar igual a 1.047,78. E assim por diante. Ao final da planilha de amortização, a gente tem os valores totais. O valor total da amortização é a soma de todas as amortizações, que vai dar 2.000, coincide com o valor inicial da dívida, e os juros totais a gente obtém somando todos os juros, que vai dar R$ 455,95. Somando a amortização com juros, a gente tem as prestações total, a soma de todas as prestações, que vai ser R$ 2.455,95. Ok? Outro exemplo aqui, pessoal. Aqui, nesse primeiro exemplo, a gente pegou esse caso aqui, ó, em que a gente tinha carência com pagamento de juros. Mas a gente pode ter o caso de carência com capitalização de juros, que é esse segundo caso que a gente vai ver aqui. Então, o mesmo exemplo, a gente tem uma dívida de R$ 2.000 para ser quitada em 4 prestações mensais pelo sistema Price, a taxa de 5% ao mês. O financiamento possui 2 meses de carência sem pagamento de juros. Construa a planilha de amortização. Então, o que acontece, pessoal? Como no período de carência não tem
como no período de carência não tem pagamento de juros, então a dívida ela vai aumentando nesse período 5% ao mês, porque eu estou deixando ela sem pagar juros, sem pagar a prestação, ou seja, sem pagar os juros nem amortizando ela. Então, por exemplo, no período 0 a minha dívida é 2.000, só que no período 1 o que acontece? Como eu não paguei minha prestação, essa dívida ela vai crescer 1%, desculpa, 5%, que é a taxa de juros. Então, um crescimento de 5% no primeiro período, então a gente pode até usar a fórmula da taxa de juros compostos, né? Capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado a 1, a gente tem 2.100. Então, a minha dívida fica acumulada em 2.100 depois do primeiro período. No primeiro período eu também não pago juros. Então, o que vai acontecer? Como eu não vou pagar os juros, a minha dívida vai crescer mais 5% em cima desses 2.100. Ou a gente pode pegar o valor inicial, multiplicar por 1 mais a taxa e levar ao quadrado. Fórmula dos juros compostos. Né? O valor montante no período 2 é o capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado a 2. Vai dar R$ 2.205. Certo? Então, em cada período eu não estou amortizando nada e os juros estão sendo acumulados. Né? Eu estou tendo aqui ó, R$100 de juros, R$105 de juros. Mas eu não estou pagando prestação nenhuma. Nesse caso, pessoal, quando a gente tem um período de carência sem pagamento de juros, a nossa prestação no período de carência não vai ser calculada utilizando a amortização mais juros. Porque a prestação vai ser zero, porque eu não estou pagando prestação nenhuma. Estou deixando apenas os juros evoluir, certo? Daí o que acontece? No terceiro período, justamente o período em que eu começo a pagar as prestações, certo? É justamente no terceiro período. Então a gente precisa calcular as prestações porque a gente está utilizando o sistema Price. Só que agora o valor inicial da dívida, para calcular essas prestações, eu não vou utilizar como sendo 2.000, eu vou utilizar como sendo 2.205, certo? Porque as minhas prestações só foram pagas após esse saldo devedor de 2.205, certo? Ele era de 2.000, evoluiu até 2005, até 2.205 e quando ele se tornou 2.205 eu comecei a pagar as prestações iguais. Então eu vou assumir que o valor inicial, entre aspas, da dívida é de R$ 2.205 para calcular justamente as prestações, que é o valor da dívida, 2.205, dividido por AN cantoneira I. Aqui a gente tem 4 prestações mensais iguais, a taxa de juros de 5%. Isso aqui vai dar aproximadamente R$ 622,86. Como vocês podem ver aqui, os valores de todas as prestações iguais. Ok? Então, daqui para frente, fórmula do sistema de amortização Price. Juros, saldo devedor anterior, 2.205, vezes os 5%, que vai dar 110,25. Amortização, prestação menos juros, certo? 622 menos 110, que dá 512,61. Saldo devedor anterior, 2.205, menos amortização no período, que é 512,61. Isso aqui vai dar 1.692,39, ok? Continuando os cálculos, né, no período 4, 5, 6, a gente obtém essa planilha de amortização. A amortização total vai dar de 2.200 vai dar aproximadamente esses R$ 2.205. Isso aqui, por conta de aproximação, acabou que não coincidiu, mas a soma das amortizações tem que ser igual ao saldo devedor, certo? Nesse caso, como a gente está trabalhando com um período de carência, sem pagamento de juros, a gente toma como base o valor de saldo devedor no fim do período de carência, que é 2.205. Então, somando as amortizações, tem que dar R$ 2.205. Ok? Aqui não deu por causa de questão de arredondamento. Você vê que a diferença é bem pouquinha, mas o correto é dar igual. Juros, a gente soma todos os juros, que vai dar R$ 487,03. E a prestação vai ser justamente... Aqui a gente vai obter justamente a soma de todas as prestações, que vai dar R$ 2.491,44. Ok?
Bem, esse aqui foi então o meu último exemplo, o último exemplo que eu estava trabalhando, certo? E então a gente finaliza a aula por aqui, certo, pessoal? Então, como eu comentei com vocês, essa aula vai substituir a aula presencial, que a gente deveria ter como sendo aula extra, né? Acabou não tendo. E esse conteúdo vai ser utilizado apenas para vocês fazerem lista de exercício de amortização, que vai valer 1 ponto, certo? Não vai cair na prova, certo? Então, eu fico por aqui. Desejo a todos um ótimo dia. Certo, pessoal? Valeu!